Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daiane Maria Chibiak, artista plástica, autodidata, Chibiak de casada, Berticelli de solteira, quase um Botticelli, que chique, meu Deus, nasci em Capanema. E hoje em dia tenho o meu ateliê aqui em Medianeira, Paraná, onde eu ministro minhas aulas e onde eu faço minhas telas. E é onde a gente troca experiências, que é o que nós vamos fazer hoje, certo? E hoje nós vamos falar então paisagem com o uso da fotografia. Lembrando que a fotografia, ela surgiu em 1826 e a primeira fotografia colorida em 1906. Olha quanto tempo. Nesse intervalo de tempo, muitas coisas mudaram, muitos artistas começaram a usar a fotografia como fonte de referência. Um deles foi o famoso artista Degas, da época dos impressionistas. E lembrando que os impressionistas ficaram quase doidos quando surgiu a fotografia, porque o mundo acabou. Eu não vou pintar mais com modelo ao vivo, que será? Só vão fazer fotos. Nada disso aconteceu, cá estamos nós hoje em 2021. E para que eles usavam a fotografia? Para que nós usamos a fotografia? Para registro de informações visuais, né? Hoje em dia está tão difícil pintar ao ar livre, como os impressionistas faziam, né? Tanta coisa está acontecendo, então a gente acaba ficando mais dentro do ateliê, e a melhor forma como fonte de referência a própria fotografia. Eu amo fotografar, em todos os lugares que eu vou, estou sempre fotografando e guardando essas fotos para posterior registros na tela. Então, não tenha medo de usar a sua fotografia, não tenha medo de suprimir, de modificar, de acrescentar elementos a fim de melhorar o apelo visual da sua pintura. A melhor hora de fotografar é no meio da manhã ou no final da tarde. Mas se você quiser fotografar o pôr do sol ou nascer do sol, né? Se quiser pintar uma cena noturna, gente, tranquilo, faça a sua obra. E a maior dificuldade que eu lembro que o primeiro quadro que eu fui, não era nem uma fotografia. Gente, agora vocês vão falar, gente, essa mulher tem quantos anos? Ai, meu Deus, foi de uma revista Cruzeiro, que minha avó, Nona Augusta, comprou, porque ela sempre comprava, todo final de semana ela comprava Cruzeiro e Manchete. Eu olhei uma paisagem, gente, era muito linda, era uma casa rodeada de verde, muito verde, muito verde, muito verde. E eu pintei exatamente, eu não modifiquei nada, dentro daquilo que eu sabia, né, gente, vamos combinar. Mas o verde, eu acredito, permaneceu igual. Eu olhava para aquilo, com o tempo foi passando, eu olhava e dizia, meu Deus, o que eu fiz? Era muito verde, eu não gostava daquilo. E eu não sei que fim levou aquele quadro. Hoje em dia eu teria maior orgulho de dizer que eu pintei aquele quadro verde que eu tirei de uma revista Cruzeiro, mas enfim, o tempo passou, não sei aonde anda o quadro. Mas o que eu quero falar para vocês, então, que a maior dificuldade que a gente tem é pegar uma fotografia, olhar para a fotografia e transferir para a tela, para que ela tenha um efeito visual bonito, porque as cores ficam boas, né? O equilíbrio das cores, a harmonia, é procurar, assim, uma dica que eu dou é procurar não copiar a fotografia exatamente com as cores que elas estão, porque às vezes as cores da fotografia não estão tão legais quando você transferi-las para a tela. Então mantenha sempre o equilíbrio das luzes, da sombra, sem muito exagero. Confesso a vocês que eu exagero sempre, mas estou me doutrinando para não exagerar. Omita, assim, detalhes, muitos detalhes, né? Porque às vezes você pega uma foto, essa mesmo aqui atrás, aqui são cavaleiros lá de Urubici, e tem muitos detalhes, né? E às vezes detalhes desconhecidos pela gente, como os adornos que eles estavam usando no cavalo, né? Então você acaba às vezes perdendo um pouquinho, mas às vezes esse pedacinho que você perdeu visualmente, de repente acaba ficando mais interessante no quadro, porque ele não fica tão confuso, né? Tão poluído. E o meu já está quase poluidinho demais, certo? Então procure
observar bem a fotografia para que você consiga passar aquela informação para a tela sem muito exagero, né? E assim, uma pergunta que a maioria das pessoas me fazem quando vem pintar, às vezes elas trazem uma foto e elas tiraram várias fotos do mesmo local. Lá numa foto tem um barquinho, na outra tem um outro barco, enfim, né? Eu posso acrescentar esse elemento dessa fotografia, introduzir, né? Introduzir outros elementos, figura humana, enfim. Com certeza, gente, você pode fazer. Só que você tem que ter um cuidado muito importante, que é a proporção, né? Porque a gente vê muitos erros, e eu já cometi vários erros desses também, que a gente vai aprendendo, né? Como eu falei no início, eu sou autodidata, aprendi, né, na luta, depois de muito tempo que eu tive vários contatos com artistas assim que mudaram minha vida, como Clóvis Pécio, Cido Oliveira, Duarte e vários outros artistas. E isso é sempre um aprendizado pra gente, por isso que eu gosto de passar para vocês aquelas informações que eu também aprendi. Estou aprendendo, né? Aí, gente, me perdi no que eu tava falando, de compor elementos, né? Então, aí você avalia as proporções do objeto que você está incorporando nessa sua tela, tá? De repente você tem um barquinho de uma foto que você quer passar para essa pintura, para essa composição que você está fazendo, mas preste atenção se é a mesma temperatura da luz, né, que você bateu a foto praticamente na mesma hora, ou, né, que não tenha muita mudança, procure ver isso. Se você for introduzir uma figura humana, veja a proporção, né, se for introduzir um animal, né, que de repente, aqui tem uma árvore, aqui tem uma vaquinha, a vaquinha está desse tamanho, né? Então preste muita atenção nas proporções, tá? Outra dica bem importante eu gosto muito de pintar as paisagens, principalmente aquelas paisagens de Santa Catarina que eu sempre falo, né? Então eu ando muito por aqueles rios e geralmente quando você vai bater uma foto, ela tende a ficar mais escura. E na hora que você vai passar para a tela, você olha assim, parece que está tudo muito escuro, mas cadê a luz? Você tenta captar a luz contida nessas áreas escuras. Como, meu Deus, que eu vou achar luz na sombra? Então, uma maneira de você, que eu dou essa diquinha para vocês, eu falo para os meus alunos, tenha olhar de lince. Você fixa o olho naquele pedacinho que você está vendo ali, que está bem escuro, sabe? Fixa o olho que você vai ver uma sombra, alguns pontos de sombra iluminada. Mas como que eu vou fazer minha sombra iluminada? Sombra é sombra. Não, eu amo sombra iluminada. É difícil de fazer, a gente erra muito, sabe? Mas com o tempo a gente aprende também. E se você errar, começa de novo, tira, é tão fácil, né? E deixa as sombras, então, com transparência. Eu gosto muito de usar para fazer essas transparências, nós temos o verde esmeralda, nós temos o verde rocker, nós temos o vermelho óxido transparente, nós temos o alizarim. Eu amo alizarim. Alizarim da Corfix é maravilhoso, o alizarim da Newton é excepcional, então ele dá uma transparência na tela que é maravilhosa. Mas tem muita gente que não gosta de transparência, mas eu gosto muito. Eu acho que ela dá uma sombra, exatamente aquilo que nós falamos. Uma sombra iluminada. Essa é a maneira clássica de tornar as sombras luminosas. Mas eu gosto daquela sombra um pouco mais opaca, o que eu faço? Tenta clarear com uma tinta da mesma família ou um pouquinho de branco. Não digo que eu nunca fiz isso, claro que eu fiz. Às vezes requer que você tenha um pouquinho mais, uma sombra um pouquinho mais neutra. Mas eu gosto das minhas sombras iluminadas. Certo, gente? E outra coisa que as pessoas pedem, eu posso usar uma fonte de referência, uma foto que não seja eu que tenha feito? Por exemplo, eu vou pegar uma foto do Pinterest. Você pode, desde que essa foto esteja disponível para você fazer.
Se tiver lá do fotógrafo, né, que a foto, direitos autorais dele, gente, hoje em dia é tão fácil. Alô, eu posso usar sua foto? Esses dias eu fiz isso, uma foto maravilhosa de um fotógrafo maravilhoso, Ranieri Cassetari, lá de Urubici. Ele fez uma foto maravilhosa com uns cavaleiros andando naqueles pampas maravilhosos. Ai, gente, fiquei com a louca. E isso que eu tenho milhares de fotos de Urubici. Aí eu mandei um recadinho pra ele se eu podia pintar, ele me autorizou, eu pintei. E ficou lindo, maravilhoso. Obrigada, Ranieri. Certo, gente? Então, acho que já falei demais. Um beijo a todos vocês. Vamos fazer que nem os jovens. Dá um joinha aqui pra tia Dani pra gente continuar dando essas dicas de vez em quando. Certo? Um beijo grande no coração de vocês. Sejam felizes. Vamos pintar muito para que tudo isso passe e a gente volte a fazer nossas exposições. Beijo.